Vamos chamar agora o Pedro Barciela, então. Vamos falar como é que as redes repercutiram essa semana. A gente está falando do Twitter em especial e principalmente você pode nos contar agora, né, Pedro, como é que as redes comentaram e qual foi o recorte do que se falou principalmente sobre a desidratação dos ministérios do meio ambiente e dos povos originários, né? Principal assunto dessa semana até aqui. Bom dia para você, Pedro. Perfeito, Vivian. Bom dia a você, bom dia ao Deluca. Bom dia ao Edu. É interessante a gente observar esse episódio, Vivian, porque ele vai nos dar um horizonte do quais são as deficiências da comunicação do governo até aqui e quais serão as questões com as quais o governo terá que conviver, provavelmente ao longo dos próximos 4 anos, né? O que a gente fez para iniciar essa análise foi, ainda lá no fim da semana passada, acompanhar como foi o debate sobre o IBAMA e a Petrobras e a questão envolvendo a foz do Amazonas, a exploração do petróleo lá. Por que isso chamou nossa atenção? Porque houve ali um vácuo, né, quase uma cacofonia dentro do governo sobre como conduzir aquele episódio. Esse primeiro episódio, ele foi sendo seguido por diversos outros eventos que também envolveram o Ministério do Meio Ambiente, mas também os povos indígenas, a Marina Silva, uma MP que tentou ali remanejar a composição ministerial do governo federal, e o que a gente pôde ver por esse grafo que coletou todas essas menções, e nele estão representados aí os atores que citaram estes temas no Twitter. Cada ator é representado por um ponto, esses pontos se conectam por meio de interações, e quanto mais interações, mais próximos eles estão, formam assim agrupamentos, clusters, bolhas, e a gente aplica uma cor para facilitar a visualização dessas cores. Qual que é o primeiro ponto aqui, Vivian, que é muito bom a gente ter em mente? A composição de uma frente ampla, ela é, acima de tudo, fraca, porque são alianças que não são compostas por filiação ideológica, e isso era durante a eleição e vai continuar sendo a marca da base de apoio do governo federal, aqui entendida principalmente como antibolsonarista. Isso faz com que o governo federal tenha que ser muito transparente e muito assertivo nas suas ações de comunicação, principalmente nas redes sociais, justamente por causa do timing, né? A gente viu ontem o presidente Lula, no fim do dia, ter uma declaração que foi importante, serviu de orientação, mas passaram-se aí quase 7 dias dessa primeira crise envolvendo o IBAMA e a Petrobras, que na realidade, quando a gente analisa ali quase que de maneira fria, não tinha tantos requintes para ser uma crise, porque ali o que houve foi uma decisão técnica do IBAMA, a Petrobras respeitou, alegou ali por meio do seu presidente que fariam novos estudos a serem apresentados para o IBAMA, e uma comunicação do governo que colocasse esses fatos de forma transparente evitaria uma crise enorme nas redes sociais de apoio do governo, nesse antibolsonarismo que, por natureza, tem essas alianças fracas. Nesse grafo, a gente vai observar aqui, Vivian, uma série de pontos pretos no meio do grafo. Esses pontos eles vão ser compostos ali por 8% dos usuários, que vão, de certa maneira, nesse vácuo, nessa cacofonia de comunicação, tentar ser mais governistas do que o próprio governo, tentando ali fazer uma defesa da Petrobras que naquele momento nem era necessária, né? Porque ainda estava se debatendo quais seriam os próximos passos. Essa divisão não apenas vai afastar alguns atores de esquerda e antibolsonaristas do próprio antibolsonarismo, mas também vai atraí-los para um campo de oposição aqui liderado pelo bolsonarismo, justamente porque o bolsonarismo, observando essa crise no campo antibolsonarista, vai atuar ali como franco atirador, questionando o viés ambiental do governo, atacando a ministra Marina Silva, tentando fazer uma comparação entre gestões de Lula e Jair Bolsonaro, justamente para tentar ampliar essa crise comunicacional que ocorreu dentro do governo. Um segundo ponto é observar a composição dos atores que criticaram essa cacofonia, que criticaram a questão envolvendo IBAMA e Petrobras e principalmente essa MP que altera a composição ministerial. Não são apenas atores ligados à questão ambiental, não são apenas ambientalistas. A gente vai ter ali 4 grandes grupos que compõem o antibolsonarismo, que vão representar mais de 67% dos atores que vão tratar desse tema. Então, há um incômodo muito grande por esse vácuo de informações, por esse vácuo de direcionamentos dentro do governo federal. Essas questões da MP, ontem eu acompanhei o ministro Padilha pela Globo News, e em coisa de 2 minutos, Edu, ele dá uma informação ali de que a MP, na verdade, abordava diversas questões, como a criação do Ministério da Igualdade Racial novamente, das mulheres, era algo muito mais importante, e haviam outras formas de se informar esse tema que evitariam todo esse desgaste dentro do antibolsonarismo, que dependia ali de maiores informações, e nesse ponto o governo federal não conseguiu informar, o governo federal não conseguiu atingir o antibolsonarismo,
e suprir uma demanda ali que era extremamente necessária desde o final da semana passada para evitar toda essa crise dentro desse campo.